Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do terceiro ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Bom, com esta fala, continuamos vendo o texto base do terceiro ano vocacional do Brasil, que começou na festa de Cristo Rei de 2022 e finaliza na festa de Cristo Rei deste ano, que vai ser dia 26 de novembro. O tema do ano vocacional, desse terceiro ano vocacional, é vocação, graça e missão. E o lema, tirado do Evangelho de São Lucas, da cena dos discípulos de Emaús, corações ardentes, pés a caminho. Então, na fala anterior, nós estamos vendo a primeira parte desse documento que reflete exatamente sobre vocação. E nessa primeira parte traz uma reflexão sobre como o Concílio Vaticano II entende a vocação, sobretudo dentro da perspectiva de que os seguidores de Cristo todos eles são chamados a se tornar povo de Deus. Então, estamos vendo cada um dos documentos. E agora vamos refletir um pouquinho sobre como o decreto do Concílio Vaticano II, chamado Apostolicam Actuositatem, sobre a ação apostólica dos leigos e leigas, entende a vocação. Então, esse documento, chamado Apostolicam Actuositatem, sobre a ação apostólica, reflete especificamente sobre o papel dos leigos e leigas, dos fiéis leigos e leigas cristãs, tanto na vida quanto na missão da Igreja. E vai falar sobre a vocação dentro de uma perspectiva de apostolado. Então, mas como esse decreto, esse documento, entende o apostolado? Como uma atividade que deve ser ordenada, que ordene o mundo para Cristo. Então, todo o apostolado da Igreja, e nós vamos falar aqui especificamente do apostolado dos leigos, dos fiéis leigos e leigas, é para ajudar o mundo a encontrar o caminho de Jesus. Então, tem sempre um fundo evangelizador, de anúncio do amor, da misericórdia de Deus. Não é um apostolado no sentido de fazer obras sociais para ajudar os pobres pelos pobres, simplesmente. Não. Toda ajuda que nós fazemos, todo apostolado, nas pastorais sociais, na inserção no mundo, tem um objetivo específico, que é fazer Cristo conhecido. Isso é importante. Então, por este caminho, entendendo assim o apostolado leigo, a Igreja vai reconhecer então a importância da vocação de quem? De cada batizado. Todo batizado é chamado a alguma coisa. Pelo batismo já se tornou filho de Deus, mas como filho de Deus é chamado a realizar a sua missão no mundo. De que modo? De diversas maneiras, diz o decreto, o documento. Deve se colocar a serviço ativo, para participar também do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A Igreja. Então, no seu apostolado, no seu serviço ativo, na sua missão, se torna participante do corpo de Cristo. Compreendendo assim o apostolado, então o concílio vai lembrar, através desse documento Apostolicam Actuositatem, repito, que reflete sobre o papel dos cristãos leigos e leigas na vida e na missão da Igreja, lembra que toda a comunidade cristã tem o dever de fomentar, incentivar e promover as vocações. E este caminho se dá pelo testemunho autêntico da vida cristã. Quer dizer, é preciso que a comunidade cristã crie uma consciência vocacional.
todos nós somos promotores vocacionais dentro da nossa igreja, sobretudo com o nosso testemunho de vida. Lembrando que não estamos falando de vocação a ser padre, ser freira simplesmente, é o chamado, na verdade, é o colocar-se a serviço de Deus, da igreja, servindo também o mundo, para que o mundo encontre a misericórdia, o coração misericordioso do Mestre Jesus. Então, quando uma pessoa dá um testemunho de uma vida feliz dentro da igreja, servindo nas pastorais, servindo nos movimentos da igreja, como fiel leigo, isso é um testemunho para as outras pessoas, para que elas descubram também o seu chamado, para a sua vocação, né? Então, dentro da espiritualidade do Concílio Vaticano II, de uma forma muito simples, nós percebemos essa espiritualidade de comunhão que vai trazendo esse decreto e muitos outros documentos também. Essa espiritualidade de comunhão entra nessa dinâmica que nós temos que lançar então esse olhar misericordioso, esse olhar de comunhão para as vocações. As vocações nascem cada vez mais quando elas percebem dentro da comunidade cristã que elas respiram essa comunhão dentro da comunidade. De modo que, junto com a comunhão, temos a santidade de vida, é um chamado de todo batizado e fonte das vocações, é claro. Quando você entende o que é a santidade, quer viver essa santidade, compreende-se também que para viver essa santidade é preciso descobrir qual é o chamado que Deus nos faz. Então, de modo que, cada vez mais e mais, refletindo, vivendo essa espiritualidade conciliar, que é da comunhão, da busca séria da santidade, a igreja vai experimentando aos poucos os novos espaços de vivência de uma consagração e da própria ação apostólica e missionária, quer dizer, querendo entrar em comunhão, experimentando essa santidade do dia a dia, existem aqueles que querem se consagrar especificamente a Deus, existem aqueles que vão viver a sua vida no mundo, mas de forma apostólica, de forma missionária. E esse impulso, que é o próprio Espírito Santo que coloca dentro do nosso coração, vai ser essa resposta ao chamado que o próprio Concílio Vaticano II faz a todos, nessa vivência da santidade, cada um na sua condição de vida. Ser santo como um pai, ser santo igual a uma mãe, ser santo sendo padre, sendo consagrado e consagrado, nas nossas pastorais, quer dizer, viver essa espiritualidade da santidade, espiritualidade da comunhão. E de modo que a vocação, então, é um dom e, ao mesmo tempo, é uma graça, né? E, consequentemente, cada um de nós vai participando, vai respondendo a esse dom recebido. O dom que foi recebido de forma gratuita, de forma generosa. Deus nos deu esse dom por amor e misericórdia, a nossa vocação, o nosso chamado. Então, é um presente que Deus nos dá, a vocação, né? Lembrando, vocação no sentido amplo, vocação para trabalhar na igreja, vocação também é consagração especificamente a Ele, mas também a servirmos, darmos um pouco do nosso tempo, da nossa vida como resposta generosa por tantos bens, dons gratuitos que o Senhor próprio, Ele mesmo nos deu. Esse dom deve ser recebido, mas precisa também ser alimentado. Uma vez recebido o dom, uma vez entendendo a vocação, uma vez dizendo sim ao chamado de Deus, precisamos alimentar todos os dias essa nossa caminhada. Como é que nós vamos nutrir a nossa vocação? Através da palavra, através dos sacramentos, através da oração e através do serviço ao próximo. Veja, 4 passos importantíssimos para alimentarmos o nosso chamado, para não esmorecermos, não desistirmos no meio da caminhada. É preciso ter uma palavra lida, meditada, refletida, ter uma vida sacramental séria, Eucaristia, sacramento da confissão, ter uma vida de oração comprometida com Deus e também colocar-se a serviço do próximo, sabendo que servindo o próximo estamos servindo o próprio Jesus Cristo. Então, de modo, e aí começamos no número 30 do nosso texto base, estamos agora no número 33, compreender a vocação, o que significa vocação nos documentos do Concílio Vaticano II,
vai nos ajudar a superar essa dicotomia de pensar o caminho para o qual Deus chama e a resposta para Deus. Quer dizer, vai nos ajudar a entrar num caminho mais tranquilo, de reflexão, no sentido de compreender qual é o caminho que Deus quer que eu faça. Se eu estou entendendo o caminho para o qual Deus me chama, então eu vou procurar dar uma resposta generosa. Então, tudo que nós vimos nas falas anteriores sobre como o Concílio Vaticano II em alguns documentos entendem a vocação, se nós colocarmos isso em prática, vai nos ajudar a superar isso, que às vezes podemos conhecer o caminho, mas não estarmos dispostos a dar o sim a Deus. Não. Se entendemos toda a espiritualidade, todo o chamado à santidade, a fraternidade universal, nós vamos superar isso, vamos compreender o caminho, mas vamos ser generosos também na nossa resposta, né? A vocação, então, precisamos vê-la dentro do horizonte de um grande mistério. Por isso que é um grande dom, né? Do mistério de quê? Do encontro com Deus. Então, é no chamado que Deus nos faz para trilhar o nosso caminho vocacional, em que nós vamos entrar no mistério amoroso de Deus. Se nós dissermos não para Deus, diante do seu chamado, não há como entrarmos nesse mistério de amor profundo com Ele. É preciso ter, então, um relacionamento de pessoa a pessoa. Eu com Deus. Deus entra no meu coração assim como eu quero entrar no coração de Deus. De modo que o concílio, então, foi nos conduzindo a essa reflexão sobre o conceito de povo de Deus. Se recordam que nós estávamos vendo que um dos grandes ganhos do Concílio Vaticano II é ver os seguidores de Jesus como um grande povo de Deus. Então, essa ideia vocacional que vimos, não só nessa fala, mas nas falas anteriores, nos ajudam a enxergar essas vocações como aquela vocação que nos coloca na caminhada como povo de Deus. E aí vamos formando dentro da igreja e, na medida do possível, também na sociedade, na cultura, essa chamada uma nova cultura vocacional. Que quando falamos de vocação, não é somente para ser padre ou ser freira ou ser consagrado e consagrada, mas todo chamado que Deus nos faz é um chamado vocacional. Nas pastorais, nos movimentos da minha igreja, eu estou como batizado exercendo a minha caminhada vocacional, que vem precedida, claro, pelo batismo, porque é o batismo que me faz filho de Deus. Coloquemos, então, nossa caminhada vocacional, nosso coração nas mãos da Virgem, para que sejamos generosos na nossa resposta a Deus, assim como ela também foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.